Olá, banda de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa, sua lição da Escola Sabatina em áudio e em vídeo aqui no YouTube. Estamos no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade, ok? Hoje é domingo, dia 18 de setembro, ok? Estamos falando então sobre como esperar esta semana, certo? É a nossa última semana do trimestre, então como a igreja deve se portar na espera então pela volta de Cristo. Como fazer, talvez como não desanimar, vamos ver, já falamos ontem sobre uma introdução, né? Como a igreja deve continuar trabalhando o tempo todo. O nosso verso temático da semana responde muito sobre o que vamos ver essa semana. Romanos 12, versos 11 até o verso 13. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Então nós temos uma série de recomendações em 3 versos, certo? Bem, vamos ao texto de hoje. Os discípulos haviam acabado de admirar a gloriosa cena dos raios de sol refletidos no templo. Jesus, desejando dirigir a atenção deles para as realidades que a igreja cristã enfrentaria no futuro próximo e no fim dos tempos, enigmaticamente lhes deu uma dose de realidade ao dizer: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Isso é em Mateus 24, verso 2. Surpresos com o comentário dele, os discípulos perguntaram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Em Mateus 24, 4 e 31, Jesus mencionou as coisas que aconteceriam no mundo antes de sua vinda. Ao revelar os sinais, Jesus advertiu que ainda não seria o fim e que essas coisas seriam como as primeiras dores do parto. A resposta direta à pergunta dos discípulos vem no verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nesse discurso, os primeiros 35 versos de Mateus 24 nos motivam a levar mais a sério os sinais, mas Jesus também nos diz como devemos esperar os fins dos tempos. Em outras palavras, não devemos ficar apenas sentados esperando que ele venha, e quando ficarmos sentados na parada esperando um ônibus. Não, temos muita coisa para fazer enquanto esperamos a segunda vinda do Senhor. Então a gente vai ler agora um texto muito grande mesmo. A gente vai ler Mateus 24, do verso 36 até o verso 46 de Mateus 25. Entendeu? A gente vai acabar Mateus 24, vai começar Mateus 25 e vai até o verso 46 de Mateus 25. Enquanto a gente vai ler uma série de parábolas, que a gente pense um pouco sobre os seguintes aspectos. Em essência, o que o Senhor está dizendo em cada uma delas. Depois, como igreja, como pessoa em si, uma pessoa, um serzinho, uma pessoazinha, sua humanidade, né? Estamos seguindo corretamente as instruções que o Senhor deu em cada uma dessas parábolas. Então nós vamos ler as parábolas, vamos entender o que elas querem dizer e vamos depois pensar aí individualmente sobre se estamos fazendo o que cada uma delas fala de forma pessoal, né, na sua vida, ou de forma conjunta como igreja, certo? Então vamos aqui começar no verso 36 e vamos para a leitura. Mas a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem os céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi os dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem, a vinda. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando, um moinho, e a uma será tomada e a outra deixada. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem, pois, ó servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os teus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo é quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Em verdade vos digo que lhe confirmará todos os seus bens. Mas é aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e a passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe. E castigá-los lançando-lhe na sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, certo? Então nós temos aqui o servo bom, que é aquele servo que cuida daqueles que estão sob o seu comando também, as pessoas que estão próximas dele. Então nós temos a primeira lição aqui, que é cuidar das pessoas que estão abaixo de você, cuidar das pessoas que estão em volta de você, se importar com elas, certo? Não tratá-las mal. Então nós temos aí, depois você pensa se está fazendo isso ou não. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam nas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas a comprar, chegou o noivo, que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Certo? Então a questão de estar preparado. A questão mais clássica nessa parábola é estar preparado, tá? Mas uma questão que fala também é a seguinte: a preparação individual. Não adianta você estar próximo de alguém que você considera que é uma pessoa preparada e você completamente despreparado, certo? A pessoa não vai conseguir cobrir para você, porque a salvação é individual. Então não adianta você ficar se apoiando em pessoas que você acredita que tenham religiosidade ou espiritualidade, como a gente gosta de falar em jargão, né? Esse jargão de crente. Então quando a gente fala nesses pontos assim, a gente fica: ah, mas não, mas eu estou do lado do cara. Mas é uma coisa, preparação pessoal, cara. É meramente uma preparação pessoal. E não tem como passar isso para uns para os outros. Bem, você tem que aprender e estudar. Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se dos pais, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Então dobrou. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2, também dobrou o que tinha recebido. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis-me aqui outros 5 talentos que ganhei. Diz-lhe o Senhor: muito bem, servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos que me confiaste aqui tens, outros 2 também que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpra, portanto, que entrega-se o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe o que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe será tirado. E se o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente de novo. Bem, dos servos aqui, você tem na verdade talentos. Talentos era uma moeda, tá? Talento não era realmente dom, tá? Mas tem esse sentido duplo pra gente, principalmente. Então você tem ali, eles falavam realmente de moeda, de uso, de como os servos administraram o dinheiro. Mas a gente também usa a ideia do talento como dádiva. A gente também usa o talento porque a gente usa a palavra talento com 2 sentidos. Mas, assim,
o talento como moeda, vai que você pode usar na palavra, ele é qualquer bem, qualquer coisa que Deus te deu que você pode usar. Então assim, você tem isso aqui, você tem essa capacidade, você tem alguma coisa boa, ou você tem, sabe, mesmo seja financeira a mais, você tem que ser proficiente naquilo que você faz. Você tem que, obviamente, pedir ajuda dele, não é que você vai fazer sozinho, mas que você tem que usar. Você tem que, não é guardar e esconder o talento. Afinal, se você tem algo, se Deus te abençoou com alguma coisa, você provavelmente vai achar um jeito daquilo favorecer, de você usar aquilo em favor dos outros, ou em favor de si mesmo. Então, se você simplesmente guarda o seu talento, você esconde ele para que ninguém saiba que você tem, uma vantagem que você tem, uma capacidade que você tem, digamos assim, uma questão social que você tem, e você simplesmente se esconde disso, você não está também seguindo os planos, certo? Então aquele que esconde, como ele falou, se você fosse só no banco e colocasse, eu já ia receber mais do que você esconder. Então, cara, como você pode dizer que que fez alguma coisa boa, certo? Só porque me devolveu a mesma coisa. Então, quando vier o Filho do Homem, em sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono com ele. E todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabros das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei a seus que estiverem à sua direita: Vinde benditos, meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede, ou sequer te demos de beber? E quando te ouvimos como um forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um de meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a gente termina aqui a nossa leitura de hoje, falando aí agora dessa última palavra, dessa uma parábola, não palavra, que é a parábola do julgamento que tem entre as partes, que fala assim: a gente fica esperando às vezes que as pessoas que nós temos como profetas, precisem de nossa ajuda para a gente fazer alguma coisa. Mas a gente tem que Deus criou a todos, Deus quer o bem de todos, Jesus veio e morreu por todos. Você escolher a quem ajudar é difícil. Eu sei que é uma questão muito polêmica, porque fica assim: você tem que ajudar todo mundo. Todo mundo dentro de suas próprias condições, certo? Porque em nenhum momento as parábolas mostraram que nós temos que ser irresponsáveis. Se você não tem condição mesmo de ajudar alguém, você não tem condição de ajudar alguém. Às vezes ajudar alguém é ajudar uma pessoa dentro da sua casa que passa por problemas. Ela é alguém também, entende? Então você muitas vezes acaba tendo que, de certa forma, escolher dentro das suas capacidades quem ajudar. Se você tem muitas capacidades, como na parábola dos talentos, aquele que tinha 5 conseguiu mais 5, você tem ali, então o cara ganhou muito mais capacidade, certo? Fazendo as coisas. Então tem pessoas que vão acabar tendo menos, isso aí a gente acha no mundo competitivo que é uma coisa absurda, mas que é fato, as pessoas são diferentes, elas vão ter limitações diferentes, porque ninguém é igual a ninguém. Então a gente tem aqui a parábola no final falando do julgamento, de que como a gente tem que ajudar as pessoas também. Aí fica muito interpretativo também de como cada um considera como é ajudar a todos, certo? Bem, pessoal,
Esse foi então a resposta que eu consegui dar rapidinho aqui, fazendo uma análise final. Ok? Recomendo que você também leia, porque você vai ler com um pouco mais de calma do que eu li aqui para o vídeo, e que você medite um pouco no assunto para buscar suas próprias respostas, ok? Bem, vamos ao texto aqui para a gente finalizar. Nos textos citados, Jesus começou a exortar seus discípulos sobre a maneira pela qual seus verdadeiros seguidores irão esperar a sua volta. Durante esse período, os discípulos de Jesus estarão sempre preparados. Enquanto esperam, mostrarão amor, cuidado, respeito uns aos outros. Permanecerão vigiando e se prepararão com antecedência e terão responsabilidade para com sua própria condição espiritual. Multiplicarão os recursos que Deus colocou em suas mãos, investirão talentos na sua causa de Deus, despertarão o verdadeiro caráter de seu Deus de amor e se importarão também com os pequeninos, certo? Com os menores. Bem, pessoal, então finalizamos o estudo de hoje. Não se esqueça do ano bíblico. Ano bíblico é Oséias, capítulo 10 a capítulo 14, ok? Uma boa leitura para você. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Deixa o seu joinha aí, por favor. Eu agradeço demais mesmo. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Tem gente não inscrita assistindo bastante o canal. Eu fico feliz que tem mais gente nova assistindo o canal. Mas se você acha interessante e quer receber a notificação, quer ficar sabendo do lançamento, não dependa de Facebook, WhatsApp, porque a gente sempre pode estar ocupado e pode falhar. Receba diretamente a notificação, porque já que tem um serviço que faz isso para você, no seu celular ou no seu computador ou pelo seu e-mail cadastrado, ok? Então, se inscreve aí, muito obrigado por tudo, um grande abraço e amanhã, segunda-feira, a gente retoma os estudos, que é sexta-feira a gente tem um encerramento, ok? Até lá, hein? Tchau, tchau.